small step for man, one giant leap for mankind. O solo, o que é solo, já como definição, solo é um corpo natural formado a partir de um material inconsolidado existente na natureza, né? O solo existe ali na superfície da Terra, está entre a litosfera e a atmosfera, relaciona muito bem com a hidrosfera, diga-se de passagem, mas de todas as esferas, o que eu gosto mais de falar é que o solo é a biosfera, né? O solo é vida, o solo gera vida, o solo é um substrato natural para a existência da vida na Terra, sim. É nele que é desenvolvida aí a nossa vegetação, é nele que é colocado o nosso plantio e assim sucessivamente. É base para a edificação de moradia do homem. Então, assim, mas o solo ele deve ser visto como um recurso natural esgotável, que pode ser perdido e que uma vez perdido ele pode comprometer a existência da civilização. Então, assim, é um breve histórico desde que sobre solos, né? O homem, quando ele era nômade, não dava tanta atenção. O homem, quando nômade, ele extraía dos locais por onde passavam os frutos, os alimentos da natureza, né? A caça e a pesca, e migrava para outras regiões para explorar, e continuava explorando e migrando. Mas chega uma necessidade que ele decide fixar moradia. E quando ele fixa moradia, que começa a explorar um determinado território, começa a perceber também que se não cuidar, né, se não tiver certos cuidados nesse território explorado, ele seria obrigado a migrar novamente. Então o solo é isso, o solo ele necessita de cuidado do território que a gente habita, certo? Então, e quando o solo ele é formado na natureza por uma série de processos gerais e específicos, pelos seus fatores de formação, ele demora muito tempo para se formar. Existem estudos aí de que 1 centímetro de solo para se formar na natureza pode levar de 50 a 100 anos. Imagina 2 metros de um perfil de solo. Então, por conta desses processos, desses fatores de formação, no mundo, no Brasil, assim, em todo lugar, né, os solos eles variam no espaço, né? Existem vários tipos de solo e cada um desses tipos eles desempenham funções específicas. No Brasil, por exemplo, nós temos desses tipos, nós temos 13, que são as 13 classes de solos. E essas classes, elas variam desde a solos muito profundos, solos muito evoluídos, né, que passaram intensamente por esses processos de formação, né, no caso dos latossolos, até solos mais menos evoluídos, são solos mais rasos, como são os neossolos. Mas sim, seja latossolo, seja neossolo, seja solo muito profundo ou solo muito raso, esses solos eles precisam ser cuidados, ser manejados de forma adequada para que ele continue desempenhando na natureza as funções que são as funções vitais para macro, micro, flora, fauna, meso e para a nossa própria existência humana. Só que o que acontece é quando esses solos não são bem manejados, quando o manejo ele não é bem executado, ocorre a perda. Né? Existem várias formas de perda de solo. O que é a perda? É a saída do solo do local de onde ele formou para outros locais. E quando ele sai, ele não retorna mais àquele local para desempenhar determinada função. E aí existe uma série de formas de perdas, e aqui a gente vai falar de erosões, né? Existe também uma série de erosões, hídrica, eólica, geológica, entre outras. Mas assim, nos sistemas de cultivo, nos plantios, né, a que é mais severa, podemos dizer assim, a erosão hídrica, que é aquela causada pela água. Então, quando a água ela cai, né, no formato de precipitação no solo, se ela não for interceptada
por um outro corpo, no caso, se ela não for interceptada pela vegetação, ela vai incidir diretamente no solo. Quando ela incide diretamente no solo, vai haver uma desestruturação das partículas do solo. Uma vez essas partículas desestruturadas e ficando soltas, elas são transportadas, carreadas e depositadas em um determinado local. Aí existem dois problemas. Primeiro, o transporte, a perda. E segundo, o local que ela é depositada. Porque quando ela é perdida, não vai só partículas de solo, né, que são as partículas silt, areia e argila. Vai o que estava dentro daquela estrutura, que podia ser nutrientes, carbono, uma série de outros fatores, que a gente vai até falar posteriormente. Mas e também o local onde ela é depositada, onde a água perde força, a água que transportou. Pode ser em leitos de rios, por exemplo. E uma vez que ela é depositada em leitos de rios, o rio ele não vai ter mais o seu curso natural. À medida que esse depósito vai ficando rotineiro, ele vai ser assoreado, né? Então, o curso dos rios também começam a ser comprometidos. Então, falar de manejo e conservação de solo e água é pensar em todo um contexto de biodiversidade que também passa a ser comprometida. Então, diante disso, né, só para se ter uma ideia, foram surgindo, né, ao longo do tempo, observando essa necessidade, práticas que visasse o manejo no sentido de reduzir os impactos das gotas da chuva sobre o solo. E aí são as práticas conservacionistas. Visar o impacto das gotas da chuva no solo, melhorar as condições de fertilidade do solo e, se for necessário, manejá-lo para, digamos assim, diminuir a velocidade das enxurradas. Então, nós temos, primeiro, a prática conservacionista vegetativa, são aquelas que usam a vegetação como forma de proteção da superfície do solo. Nós temos aí florestamento, reflorestamento, né? Temos as práticas edáficas, que visa melhorar as condições físico-químicas do solo e dar uma melhor condição para a manutenção da cobertura vegetal. Um exemplo é calcário, né? Adubação nitrogenada, ou então utilizar planta que fixe nitrogênio no solo, como é o caso das plantas pertencentes às famílias leguminosas. Então, se eu tenho uma condição físico-química favorável ao desenvolvimento da planta, eu estou chegando na outra prática conservacionista vegetativa. Eu vou ter vegetais mais robustos ali. E por último, é a mecânica, como eu falei, de revolvimento, seria a construção de pequenas barragens em estradas para quebrar a velocidade da água, né, que vai levando esses sedimentos e até mesmo capturá-la, né? E também os famosos terraços que são feitos aí em curva de nível para evitar que a água para evitar a velocidade da água também e contê-la de alguma forma. Então, nós temos as práticas conservacionistas, mas como utilizá-las? E vem uma outra questão, né, porque deve ser avaliada o local onde essas vão ser implantadas, que elas podem ser utilizadas separadas, mas existem evidências também muito claras de que elas são mais eficientes como são utilizadas em conjunto. Então, essa é uma questão que vem sendo muito estudada, né, já há um bom tempo, sobre manejo e conservação do solo e água e utilização de práticas conservacionistas para contornar, para mitigar esse problema, né? Só que quando o solo é perdido, existe um outro fator muito agravante que eu já até introduzi no início. Ele não volta mais a desempenhar a sua função inicial, ele não volta mais para aquele mesmo local. É impossível. Nós, nas nossas limitações humanas, não temos como trazer de volta centenas de milhares de toneladas de solo e colocá-lo na mesma forma que ele se formou. Isso não. Isso só a natureza consegue fazer e ela faz muito bem feito a formação do solo. Uma vez destruído, o solo não volta mais para desempenhar aquelas funções. E o solo, ele presta serviços ecossistêmicos para a sociedade, como retenção de nutrientes, retenção de água, armazenamento de água e estocar carbono. É essa parte dos serviços ecossistêmicos que a gente vai falar sobre a capacidade que os solos têm de estocar carbono, né? No Brasil, nesses diversos tipos de solos que eu falei, existe uma variação muito grande, quem estoca mais, quem estoca menos, de acordo com o bioma, de acordo com a região que o solo se formou. Mas a questão é, todos os solos estocam carbono.
Todos os solos têm a sua capacidade de estocar carbono, uns mais, outros menos, mas eles têm essa capacidade. E quando ele estoca carbono, ele está evitando que o CO2 ele seja emitido para a atmosfera. E existe uma pesquisa que diz que depois dos combustíveis fósseis, depois da queima de combustíveis fósseis, que é um grande emissor de CO2 para a atmosfera, o segundo está ao mau uso do solo, no que diz respeito a desmatamento, né, ao revolvimento contínuo do solo, também favorece a emissão de CO2 para a atmosfera. Então, o solo, com essa capacidade de estocar carbono nas suas estruturas, nas suas partículas, ele protege o carbono físico-quimicamente e evita o ataque direto dos micro-organismos, que são os responsáveis pela decomposição de carbono. Mas quando o solo ele é desestruturado pela erosão ou por outros manejos, como revolvimento contínuo no sistema de plantio convencional, utilizando as gradagens e aragens de forma desordenada, essas partículas que aprisionam carbono, elas são desestruturadas e elas expõem esse carbono. Uma vez esse carbono exposto, o que acontece? Os organismos eles começam o seu processo de degradação, né, porque o carbono é orgânico, e também a própria incidência solar favorece a emissão de toneladas de CO2 para a atmosfera. Para você ter uma ideia, o quanto as instituições elas já se preocupavam no final da década de 90 com a questão da emissão de CO2 para a atmosfera, né, o protocolo de Kyoto ele convida as maiores potências econômicas do mundo em um tratado internacional para que todos criem formas de mitigar, de minimizar a emissão de CO2 para a atmosfera. O Brasil ele participa, né? Em 2005 ele ratifica esse protocolo, dizendo que vai participar, que vai criar maneiras, né, de contribuir para a redução da emissão de CO2 na atmosfera. E aí, em 2009, sai uma portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, com o Plano ABC, o Plano ABC, que visa justamente a redução de emissões de CO2 para a atmosfera, né? E nesse plano ele tem mais ou menos 7 programas, e olha que interessante que esses programas do ABC, desses 7, estão envolvidos sistema de plantio direto, né, que é um sistema de plantio que usa a cobertura do solo e evita o revolvimento mínimo aí como base, reflorestamento, florestamento, então assim, relacionado ao solo, né? Mais uma vez ratificando a importância que o solo tem nesse processo de armazenamento de carbono e de ser suporte para as plantas. Uma planta viva, ela tem uma capacidade gigantesca de armazenar carbono. Então, além do solo armazenar, ele é suporte para as plantas. Então, se ele não armazena diretamente, se ele não estoca, ele estoca indiretamente. Então, é isso. Outra maneira também que a gente tem usado muito, isso no Brasil e no mundo, é a mensuração de emissão de CO2 por dia, por hora, por segundo, por minuto, né, através da superfície do solo. Porque os organismos, eles são indicadores sensíveis de qualquer alteração, né, na superfície do solo, seja de temperatura, seja de umidade. Então, a gente, medindo a respiração basal, né, a respiração dos organismos, CO2, dá para ter uma ideia de estresse que está ocorrendo ali na superfície do solo e a forma como quão acelerado ele está atuando no substrato, também uma forma muito eficiente que vem sendo utilizada, que é monitoramento da respiração de organismos do solo. Seja na forma de sensores, né, que vem sendo bastante utilizada, a utilização do famoso IRGA, ou então de formas convencionais mesmo, dá para se ter uma ideia desse carbono do solo, dessa atuação de organismos. Então, é isso, né? Manejo de conservação do solo e água já vem sendo muito debatido, mas, assim, claro que esses debates, eles começaram a serem mais fortes, digamos assim, depois da Revolução Verde, né, da grande expansão da agricultura no Brasil, em que as áreas de matas nativas elas passaram a serem mais reduzidas, né, nessa necessidade que a gente tem de tratar o solo como um patrimônio da humanidade. E patrimônio a gente cuida, né? Patrimônio a gente zela. O solo é um recurso natural esgotável, sim, e desempenha uma série de serviços ecossistêmicos que, inclusive, a gente devia pagar por esses serviços. Mas
se a gente já fizer a nossa parte de manejo e conservação, de adotar práticas que não sejam agressivas ao recurso natural, eu acho que a gente já está fazendo aí uma grande ação. Então, é isso sobre solo, manejo e conservação do solo e água e a capacidade que os solos têm de estocar carbono. That's one small step for man, one giant leap for mankind.